Bom dia a todos. Vamos começar nosso primeiro colóquio, né, online, e colóquio, na verdade. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os projetos, né, de pesquisa na minha área, que estou atualmente trabalhando, né, andando na UAXA. Então, como sempre, vamos fazer uma apresentação especial, né, sobre os vidros, antes que vamos saber o que estamos fazendo, né? Vamos ver o que na verdade importa nessa área. Então, o sumário, né? Vamos ver o que é o vidro cerâmica, qual é a aplicações deles. Depois eu vou pular para a segunda parte, que na verdade eu vou falar sobre os projetos em andamento, futuros, né? Futuros projetos. A ideia de ter um grupo de pesquisa, uma linha nova de pesquisa, é os workshops e os demais seminários. Só vou relembrar que como que o evento no Zoom não é permitido mais de 40 minutos, né? Obrigatoriamente temos que sair 10h30 e temos que entrar de novo para continuar. Então eu vou tentar dividir as duas partes em duas sessões. Reza, me permita interromper sua apresentação e dizer que a gente tem uma possibilidade para a próxima de fazer contínuo. A gente tem fez um upgrade. Mas eu acho que na próxima a gente vê com o Albert. Vê com o Albert, isso é com o Albert. Certo. Ok, obrigado. Okay, bem melhor, bem melhor. Então, vamos lá. O que é um vidro, né? O vidro em inglês, glass, né? Se você quer pesquisar o que é um vidro, basta colocar a palavra no Google e vai aparecer copo de vidro, copo de vidro. Mas esse copo de vidro, esse é o que eu queria, não, né? Definição vidro, na verdade, o que eu queria é uma definição voltada mais para a parte científica. Isso não é o que eu quero realmente saber. Então, eu tenho que ir buscar a literatura, né, mais profundo do que Google Imagem. Então, o que é um vidro? Você vai lá, pesquisa mais profundo, né? O vidro científico, o vidro de sílica, o vidro da janela, o vidro de tela do meu celular. Beleza? Quando você estudar, pesquisa mais, você vai ver mais detalhes. Então, o vidro não é só copo, não é só vidro da janela. Você tem vários tipos de vidros que tem bastante aplicações. Por exemplo, você tem um vidro que está na smartwatch, né? O vidro no celular, o vidro da tela de televisão. Outros vidros são voltados para mais parte da científica, tipo um vidro que você tem um vidro de laser, né? Onde esse é um meio para propagar, para, na verdade, fabricar um laser. Aí, o mais conhecido que eu botei aqui é o vidro de sílica, né? O silício. A parte de silício, oxigênio, você pode botar mais 2 ou 3 elementos para, na verdade, quebrar a estrutura de dióxido de sílica e formar o vidro. Então, vamos ver agora como a gente pode formar um vidro. Então, temos que definir o que é definição, né? O que é essa palavra de vidro, né? O vidro, ou glass em inglês, né? É o sólido amorfo. Como que nós vamos distinguir esses dois? Muitas pessoas falam que o vidro é um material amorfo, né? Mas essa definição é bem antiga. Temos muitas definições, muitos conceitos novos sobre o vidro. Então, o vidro não é aquele que só tem uma estrutura amorfa, né? Que não obedece a uma periodicidade de arranjo de átomos.
Então, de novo, nesse artigo, né, uma outra frase importante que tem, que é o vidro é rede, né, tridimensional que não tem periodicidade regular, né, como um cristal. Mas isso não é suficiente para ter um vidro. Não é definição exata de um vidro. Temos vários trabalhos, vários cientistas que trabalham nos vidros, eles definiram o que é o vidro, né? Então, o vidro, em 1990, Elliot falou que o vidro é um material amorfo que tem essa característica de transição vitro. O que é transição vitro? Né? Vamos ver ainda em seguida. Depois temos o Zarzik, né? Ele falou que o vidro é um material não cristalino que tem esse fenômeno de transição vitro. Em 1994, temos outra definição do vidro, né? Esse é um material, né, quase líquido, com uma estrutura de líquido, na verdade, um sólido que tem a estrutura de um líquido. Então, ele não é cristal, né? Ele tem uma certa bagunça na estrutura dele. Eu só vou deixar entrar pessoas aqui. É um sólido não cristalino. No final, né, temos outra definição do vidro, que é um vidro é material amorfo, né? Ele falou que não existe uma diferença entre a palavra vidro e amorfo. Então, você pesquisa na literatura, você pode ver muitos artigos que um cientista responde ao outro, né, justificando que essa palavra só é errada, a definição mais exata é outra. Então, em seguida, né, vamos ver o que é exatamente um vidro. Um vidro é um material não cristalino ou amorfo que exibe esse fenômeno de transição vitro, né? Então, transição vitro é o quê? Essa é uma região da temperatura onde, acima dessa temperatura, o material tem uma estrutura bem viscoso, né? Ele não é líquido, mas viscoso. Embaixo dessa temperatura, ele é um sólido frágil. Então, ele pode quebrar em várias peças. Então, essa é a definição de transição do vidro. Então, a transição do vidro, na verdade, não é uma única temperatura, é uma faixa de temperatura. E se você veja aqui, esse gráfico muito importante nessa área, que é o volume com temperatura, né? Versus a temperatura. Você pode ver, se você tem um material bem na alta temperatura, né? Na fase de fusão, e você tente esfriar ele. Se você faça isso muito rápido, você acaba de ter um vidro, aquela curva vermelha. É nessa região que você tem uma curvatura aqui, onde acontece a transição do vidro. Se você esfriar esse bem devagar, o que vai acontecer é que você tem na mesma temperatura, você diminui o volume dele. Ele chega a um volume bem baixo, né? Isso significa o quê? Você tem a mesma temperatura, diminuiu o volume. Então, os átomos têm o tempo suficiente para arranjar, né? Para ficar uma certa periodicidade. Então, você formou o cristal e você pode esfriar bem devagar para que ele fica como a estrutura de um cristal, né? Aí, você pode ter várias formas de fabricação do vidros e também você pode ter várias composições. Então, não é só aquele sílica que forma vidro. Você tem, além do sílica, você tem vários tipos de material que formam o vidro, né? Por exemplo, os mais conhecidos são vidro de fosfato e vidro de metal pesado. Qual metal pesado? Tipo dióxido de germânio, dióxido de telúrio, né? Até tungstênio. Eles formam, na verdade, vidros. Mas nós vamos focar nas propriedades ópticas. Então, eu
listei aqui alguns vidros que são melhores candidatos para aplicações ópticas. Então, sílica já é bem conhecido, nós temos fibra óptica a partir de sílica, né, vidro de janela. O fosfato já é bem conhecido também, temos algum laser a partir do meio vidro, né, de fosfato, como neodímio, até a rara, né. Também os mais recentes são o dióxido de germânio e dióxido de telúrio, que são mais caros, mais voltado para a parte tecnológica, né? Porque eles têm um índice de refração linear e não linear muito alta, que pode ser usado nas várias aplicações tecnológicas. E também temos os vidros a partir do material halide ou chalcogenide, né? A partir do material tipo fluoreto, coloreto, né? Ou chalcogenide, que são os vidros a partir do material como fósforo, telúrio, não? Selênio, mas eles não são igual esse telúrio germânio, o vidro de halide, não é igual o vidro de dióxido de germânio, né? Aqui você tem um oxigênio, aqui você não tem oxigênio. São as diferenças entre essas duas classificações. Aí, eles são diferentes, né, em vários cenários. Então, eles têm propriedades ópticas diferentes. Por exemplo, se você olhar nessa gráfica aqui, ao lado esquerdo, você pode ver a transmissão de 3 tipos de vidro, né, para cada comprimento de onda. Então, você pode ver aquele vidro de o safite, né, o crown glass, e também um vidro de sílica, né, o fio sílica. Eles têm uma faixa de transmissão diferentes. Então, aqui do outro lado, você pode ver vários outros tipos de vidros. Vou ampliar aqui. Então, como que eles são bem conhecidos, eles têm vários nomes diferentes. Então, um tipo de vidro de chalcogenide, né? O telúrio cadêmio, né? Você pode ver que tem uma transmissão de mais ou menos 1 micrômetro até, deixa eu só passar, até os 20, né, micrômetros. Mas do outro lado, o germânio tem uma janela de transmissão óptica menor. O vidro mais conhecido como crown glass, ou BK7, né, que a gente usa muito, vidro de borosílica, né, que tem boro e sílica. Eles têm uma região diferente do que o vidro de germânio. Então, eles são diferentes como tem os regiões de transmissão diferentes. Então, vou ver aqui. Então, cada um tem uma viscosidade diferente, né? Ou viscosidade quando ele chega à temperatura de fusão ou temperatura de transição vitro, né? São duas temperaturas diferentes, mas qual é mais importante? Na verdade, o transição vitro, né? Então, por que a viscosidade é importante? Né? Então, a temperatura onde acontece uma certa viscosidade é importante porque para fabricar uma fibra óptica, né? Uma fibra a partir de um vidro, você precisa chegar àquela viscosidade. Então, a área, né, de viscosidade que você vai precisar é aqui, entre 4 até 7 pois. Né? Entre 14 e 17 pois são a viscosidade que você precisa para fabricar uma fibra óptica. Então, você tem uma material, né, dentro de um cadinho e você quer puxar o vidro, né, como uma fibra. Você precisa ter essa viscosidade
vamos ver, no sílica, essa viscosidade chega em temperaturas muito altas, 1.500 até 2.500, né? Mas no outros vidros, você pode ver que a viscosidade chega em temperaturas muito baixas, né? Abaixo de 500 Celsius. Então, eles são diferentes por causa disso também, né? Então, outro parâmetro importante na ótica, nas aplicações, é índice de refração linear e não linear, né? Então, para cada vidro, você pode ver que eles são também diferentes. Como que você sabe, né? O dispersal, índice de refração varia com o comprimento de onda para cada deles. Então, eu não vou aprofundar muito, né? Porque não temos tanto tempo, mas podemos ver aqui os vidros comuns, mais importantes, né? Que é sílica, que tem índice de refração 1,44. Do outro lado, o vidro de telurito, né? Tem índice de refração mais ou menos 2. E se você veja o índice de refração não linear, se o sílica é 1, o vidro de telurito é 19. Então, você pode ver como eles são diferentes, né? Eu botei aqui a janela de transparência em caso de um bulk, em caso de uma fibra, né? E você pode ver que a janela de transparência de vidro de telurito aqui de 500 nanômetros, né? Até 4,5 micrômetros, que é muito mais do que a sílica. Então, eles têm como utilizar na parte da infravermelho, né? Você pode usar mais na próxima infravermelho ou infravermelho. Então, em uma paginação, né? É uma forma geral, se você quer comparar tudo isso, você pode botar aqueles 4 grupos principais e comparar tudo isso, né? Eu não vou dizer todas as partes, mas vou só sumarizar esses vidros, né? Por exemplo, o vidro de sílica, né? Ele é muito estável. Ele tem uma propriedade mecânica, né? A durabilidade mecânica, dureza muito boa, né? Você pode produzir em grande, como chama? Em um volume alto, né? É fácil de fabricar. Então, eles são, na verdade, material green, né? Material verde. Ele volta para environment. E aí, você pode dopar mais ou menos algumas dopagens dentro desses materiais. No outro lado, os fosfatos, né? Eles são uma estabilidade térmica menos do que sílica e também a dureza mecânica deles não é tanto bom, né? Mas eles têm uma transparência boa, né? E índice de não linear deles são menos, mas eles aceitam muita dopagem. Então, você pode adicionar uma grande concentração por exemplo, telas raras, nanopartículas, né? Os corantes, tipos prata, ouro. Aí você pode ver que o fosfato tem uma limite na parte do comercial. Então, não é o material bem usado no momento, né? E no outro lado, né, o material de metal pesado, né, o vidros, a parte do óxido de metal pesado, eles também têm uma estabilidade térmica não é tão boa, mas ainda melhor do que os fosfatos. Eles têm uma dureza mecânica boa, mas do outro lado eles ainda têm uma transparência melhor, ainda melhor do que o fosfato, né? É também melhor do que o silicato. No outro lado, eles têm uma durabilidade química também razoável, né? O índice de não linear boa, aí, mas eles não são material muito verde, né? Então não é tão bom para o environmento e também não são bem utilizados no comércio. Por quê? Porque são muito caros, né? O material sai muito caro. No outro lado, temos halides e carbonadides. Eles são os materiais que são, na verdade, frágeis, né? E
eles só funcionam na temperatura muito baixa. Então, como que você viu naquela figura de viscosidade, chegamos a 400, 500, eles já têm uma viscosidade muito alta, né? Eles podem se formar. Eles também são difíceis a formar, né? Então, não é fácil comercializar esses materiais. Também não tem tanto transparência boa. Eles absorvem muito rápido água, né? Aí, mas o que é o avanços, né? O que é o benefício de usar os vidros? Na verdade, o vidro, em comparar com outros materiais, tipo cristal, né? Tipo plástico, tem algumas vantagens, que são, por exemplo, o custo-benefício deles, né? Ele sai muito barato do que um cristal. Então, se você consegue fazer um laser que tem uma eficiência mais ou menos igual do que com um cristal, né? A partir de um vidro, você tem uma eficiência mais ou menos igual de um cristal, vai ser muito mais barato do que um cristal, porque para crescer um cristal é um processo muito difícil, que é bem controlado. Então, eu acho que outros professores podem comentar nessa parte melhor do que eu. E aí, eles têm uma transparência boa, então você pode usar em qualquer aplicações, né? E você pode ajustar a densidade. Por exemplo, você pode adicionar, remover alguns átomos, né? Você pode mudar a composição para ter a densidade desejada. E você pode também mudar a cor a partir de tanto composição ou o centro de cores, né? Pode adicionar prata, ouro. Eles têm muitas aplicações. Então, você tem uma parte de vidro de janela, telas, ou você pode criar pendrives, né? Fibra ótica, sensor térmico e alguns vidros que são bioativos. Então, botei 2 links do lado aqui, onde você pode, na verdade, assistir. Depois eu vou compartilhar no grupo. Você pode assistir qual é o aplicações de um vidro, né? Ele mostra que uma pessoa acorda já usando um vidro, né? Vai para trabalho, faz muita coisa, é tudo envolvido em vidro. Até você pode ver que os jornais, né? Você não vai ter um jornal tipo um papel, né? Você pode dobrar o jornal, que na verdade é uma tela bem fina. Aí no outro lado, o segundo link vai mostrar qual é a flexibilidade dos novos vidros, né? O celular cai agora na sua mão, né? Bate no chão, mas não quebra, porque o vidro que ele tem como tela é muito flexível. Ele aceita uma certa grande de pressão. Só para chegar à segunda parte, que é o que agora é o vidro cerâmico, né? Sabe? O vidro cerâmico, na verdade, é um tipo de material, né? A parte de um vidro. Então, você pode formar um vidro e você pode processar o vidro para chegar a um vidro cerâmico, né? Que, na verdade, tem agora as duas fases conjuntas. Ele tem uma fase de cristal e outra fase de vítrea. Então, são vários tipos de fabricação de um vidro cerâmico. Eu vou mostrar aqui quais são essas linhas. Essas são as taxas de, na verdade, esfriamento. Beleza? Por exemplo, aqui essa taxa é muito pequeno, como que a gente mostrou no primeiro gráfico. Essa taxa de esfriamento de material na temperatura de fusão muito frio, ele acaba de ter uma cristalização espontânea. Se essa taxa é muito rápido, ele chega à parte do vidro. Então, aquele no vidro... Então, quando você chegou ao vidro, você pode chegar vários tipos de vidros cerâmicos, né? Você tem processos diferentes. Então, você pode tratar com um laser, chega a uma certa temperatura e depois você forma vidro cerâmica. Ou você pode tratar uma única
tratamento térmico. Você deixa o vidro numa certa temperatura para um tempo e depois esfria, ele vai chegar a um vidro cerâmico, né? Ou você pode fazer isso em duas etapas. Você bota numa temperatura menos, né, para fazer alguns núcleos e depois você aumenta a temperatura para que esses núcleos aumentam no tamanho. Então você pode acrescentar o tamanho dos cristais e no final você chega a um vidro cerâmico de outro tipo. Então, dentro desse vidro cerâmico você tem duas fases ou três fases, né? Uma parte que é a parte de vidro, né? É outra fase, é a fase do cristal. Então você tem um material conjunto. Então, um exemplo aqui seria vidro cerâmico que foi formado com cristalização no bulk. Então, o que aconteceu nessa parte, que o vidro foi tratado, né, com calor, e aí você pode ver que ele chegou a algumas partes do cristal aqui. Então, esses são os cristais dentro do vidro. Então, o que aconteceu para o vidro nessa figura, na verdade, nesse exemplo, o vidro foi tirado, acho que foi esse daqui, foi tirado como um fenômeno, uma metodologia químico. Ele só está mostrando a parte do cristal. Aqui você pode adicionar um agente para nuclear, para facilitar a nucleação. Então, você pode adicionar, por exemplo, nesse exemplo, botaram dióxido de zircônio, que está aqui no centro, né? Esse material é responsível para, na verdade, se reunir outros elementos. Então, ele tem essa característica que quando você bota na temperatura mais do que transição vidro, os átomos podem ser absorvidos pelo zircônio, né? Ele fica no centro, ele vai ter, no lado ele vai, na verdade, reunir outros elementos para fazer fase cristal. Então, você tem um agente nesse caso. No outro caso, né? Você pode ter a parte de um vidro que já tem uma separação de fase. Significa o quê? Você tem um material que é vidro, mas na verdade o vidro não é homogêneo, né? Por exemplo, nesse lado à esquerda, você tem o vidro, mas aqui, em algumas partes, você tem umas regiões que são mais ricos de, por exemplo, chumbo, né? E outro é mais rico em sílica. Então, o que vai acontecer é que a distribuição do material não é uniforme, mas eles têm uma separação em fases, né? Então, fase de vidro, os dois são vidros, mas são separados. Aí você bota esse vidro numa certa temperatura e você pode formar a fase cristal dentro de uma fase do vidro e fora dessa parte você não tem o material cristalino. Ou você pode induzir a cristalização com tratamento de um laser, né? Então você trata o vidro com laser, você pode formar alguns pontos e agora você deixa o vidro dentro do forno, né? Induz calor e vai produzir novos cristais em torno daqueles pontos que foram tratados com laser. Então, esse é mais um exemplo, né? Que chama óleo. O vidro cerâmico de forma de um óleo. Aí, também, como que disse para o vidro, né? Que uma definição que ainda não é tão bem definida, o vidro cerâmico também tem vários trabalhos, tem várias definições para ele. Então, o mais recente, que foi publicado em 2018, é um trabalho muito interessante. Ele tem como objetivo, né, fazer uma definição atualizada para vidro cerâmico. Por que atualizado? Porque na época,
o Stuck foi a primeira pessoa que fez o vidro cerâmica. Ele estava trabalhando com vidros, estava no laboratório uma tarde, botou o vidro dentro do forno, ele esqueceu de desligar o forno. O que aconteceu? Ele deixou lá, foi para casa, amanhã voltou e viu que aquele vidro não é igual de ontem. Alguma coisa aconteceu quando ele deixou o forno ligado. Ele descobriu o vidro cerâmico, né? Claro, ele fez muitos testes, fez o raio-x, vi que existe algum parte cristalino. Ele falou que, beleza, se o vidro, primeira, você formou, né, o vidro e deixou dentro dentro de um forno, né, o vidro tem certo material que chamou agente de nucleação, né? E fiz uma cristalização controlada. Significa que não é qualquer temperatura você pode induzir essa ceramização. Você pode formar o vidro cerâmico, mas isso foi uma definição antiga dele, né? Porque ele foi que observou o primeiro caso e fiz um relatório. Mas recentemente, naquele trabalho de 2018 que eu mostrei, né? O vidro cerâmico é uma forma geral, só qualquer material inorgânico, né? Não metálico, não metal, né? Que foi preparado com a parte de um vidro, né? Com uma cristalização controlada. Significa o quê? Significa que a temperatura e o tempo de cristalização é conhecido, né? Pelo vários tipos de metodologia. Então, você pode ter vários tipos de vidros cerâmicos, né? A gente viu pelo menos 3 exemplos hoje, né? Que foi pelo indução do laser, né? Uma etapa ou 2 etapas. Aí, desses vidros cerâmicos pode conter, né? Uma parte da vidro resíduo. Então, não é totalmente cristal, não é totalmente vidro, é o volume o volume da fase cristalina, né? Pode ter alguns ppm, né? Então, até mais ou menos 100%. Aí, mas qual é a vantagem do vidro cerâmico, né? A gente já tem vidro, sai barato, mas por que precisamos fazer o vidro cerâmico? Então, o vidro cerâmico são materiais que tem muita eficiência, né? Você pode na verdade, formar a parte de um vidro e não é muito difícil. Então, em comparação com cristal, vidro cerâmico é, na verdade, no mesmo nível de um vidro para fabricar. Então, a parte de custo não vai ter muita diferença com vidro, mas a parte de propriedade, né? Ele tem uma dureza boa e também propriedade óptica boa. Então, ele também é comparável com vidro e com cristal. Mas no outro lado, né, ele tem uma dureza muito melhor do que vidro. Por causa desse tratamento térmico e formação de fase cristalina, ele já tem uma boa dureza, né? Ele não vai ter porosidade, né? Então, a expansão térmica dele é menos do que o vidro e ele tem uma resistência muito boa no choque térmico. Então, são algumas vantagens dele, né? Então, o vidro cerâmico, na verdade, quando você compara com o vidro, na parte de aplicação na ótica, né? Talvez ainda não é bem justificado. Porque, na maioria dos casos, você perde transparência. Mas, quando você fala de dureza ou aplicação na área da termodinâmica, né? Esses são materiais melhores do que o vidro. Então, ele tem resistência muito melhor do que o vidro. Então, aplicações deles são, tipo, os cooktops, né? Da cozinha. E também para transferência da temperatura. E até botei aqui algumas aplicações dele, né?
na parte de militar, você pode usar aquilo na cabeça de um balístico, né? Que é um parte deve ser mais rígido. Você pode usar um vidro cerâmico. E também tem várias aplicações na parte do medicina, né? Por exemplo, você vai na dentista, bota o dente, né? Artificial. Ou você quebrou um osso, né? Agora, em vez de botar platínio, que depois você tem que retirar do seu corpo, você pode usar um vidro cerâmico biocompatível, né? Onde você usa, em vez de platínio, esse material seria absorvido pelo corpo e não tem nenhum perigo para o corpo, né? E você nem vai fazer uma outra cirurgia para tirar ele. Aí, vamos ver. Agora, quais são os projetos, né, que poderíamos fazer, estamos fazendo ou vamos fazer no futuro sobre tudo sobre vidros e vidros cerâmicos, né? Então, a gente começou com um projeto interno, que é o base, né, de cada professor. Então, vou dizer o que é o projeto interno, quais são os projetos de PIBIC ou PIC, que está em andamento, né? Quais são outros projetos que está com alunos de pós-graduação e quais são as colaborações em nosso futuro linha de pesquisa, né? O projeto interno que escrevi uma forma mais geral, né, para poder ter essa flexibilidade de se tem esse material ou não tem, né, como que a gente vai andar o projeto. Então, botei síntese e estudos espectroscópicos dos vidros e vidros cerâmicos dopados com íons de terras raras. Então, esse é um projeto muito geral, né? Então, você pode escolher vários tipos de vidros, como que já disse, né? Tem 4 grupos gerais. Então, eu poderia escolher qualquer um deles. Eu poderia escolher entre vidro e vidro cerâmica, né? Entre terras raras, que são 14 íons diferentes, eu poderia escolher qualquer um pela aplicação que eu queria desse material. Aí, o projeto, né? Na primeira fase, envolveu 3 alunos de graduação até agora, e saiu 2 publicações em 2019 em 2 publicações de 2020, né? Que são pelas colaborações nacionais ou internacionais. Mas eu já adicionei somente aqueles publicações que voltado desse projeto. Aí, o primeiro projeto de um programa de PIBIC, né, foi o projeto de construção de um mini forno elétrico. Por que a gente escreveu esse projeto? Porque na época, na UACSA, a rede elétrica não permitia que a gente utilize nos fornos, né, nossos fornos, que são uma alta potência. Então, precisava uma certa rede elétrica corrente. O projeto, né, passou de um aluno para outro aluno, mas, assim, não foi bem envolvido. Então, a gente quase parou esse projeto, não tem nenhum pesquisa realizada. Mas o que foi realizado, na verdade, foi uma pesquisa geral na literatura. A gente fez um estudo bem de todos os fabricantes que produzem fornos. Então, nós temos uma lista agora, uma lista boa dos fornecedores dos fornos. Se a gente quer comprar alguns fornos, já sabemos qual é o fabricante chinês, qual é o fabricante brasileiro, né? E quais são os fornos. Então, deu uma pesquisa, na verdade, sobre um forno elétrico, bem superficial, né? Então, outro projeto, que na verdade é análise calorimétrica de vidro e vidro cerâmica à base de telúrio. Então, nesse projeto, a gente teve um vidro de telúrio dopado com íons de terra rara. Então, nós temos o érbium dentro de um vidro a partir de dióxido de telúrio e óxido de zinco.
a gente queria ver como que podemos fabricar um vidro cerâmico a partir desses vidros. Então, na primeira etapa, precisamos fazer a caracterização calorimétrica, né, dele, para ver qual é a temperatura de transição, qual é a temperatura de cristalização, qual é a temperatura de fusão, né, que aqui está mostrando com TM. O TS1 e TS2 são duas temperaturas de cristalização desse vidro. O TG glass transition ou transição vitro, né? Temperatura de transição vitro. Então, o que nós fizemos nessa parte, né? Foi o aluno que é envolvido Leonardo, aluno de graduação, né? Fizemos raio-x, né? Tratamos o vidro, né? Você fez o vidro, na verdade esse vidro já foi feito antes, tem uns quase, deixa eu ver, 9 anos esse vidro, né? Então reutilizei esse vidro nesse projeto após 9 anos, botei no forno, né? A primeira metodologia, o mais fácil, né? Eu sei qual é a temperatura de cristalização aqui, TC1 e TC2, 410 e 460. Então, botei o vidro dentro dessas temperaturas por 90 minutos, né? Só para testar o que vai acontecer. Então, na primeira, qual é a temperatura? É bem baixo, 410. Após 90 minutos, não apareceu nenhum fase cristalino quando a gente fez a análise de raio-x. E na 460 já nós temos duas fases diferentes. Então, estudamos que tem uma parte de dióxido de telúrio e outra parte de óxido de telúrio zinco. Então, são duas fases do cristalino. Mas esses vidros, na verdade, perderam totalmente a transparência quando foram feitos tratamentos térmicos. Aí, estudamos parte óptica e vimos que após desse tratamento térmico, aconteceu alguma coisa dentro do posição das células raras. Por quê? Sabemos isso. Porque o perfil, na verdade, a largura dessa emissão do íon de érbium, que na verdade é bem famoso, né? Porque a gente tem esse érbium que está na fibra óptica para transmissão de dados da comunicação, né? Da internet. A largura dessa banda aumentou quando nós temos uma vidro cerâmico. Então, de um vidro, que é aquela linha mais clara, né, preto, para aquela linha menos clara, você tem vidro e vidro cerâmico. A largura de banda aumentou e o tempo de vida diminuiu. Então, são bons e ruins. Então, o tempo de vida diminuiu, talvez não seja muito bom para a fibra óptica, mas no outro lado, a largura da banda aumentou. Aí, nessa cristalização, a gente perdeu, na verdade, transparência. Então, tem que estudar ainda melhor o caso, né? Para poder ter um vidro cerâmico à base do telúrio transparente. Porque se não fosse transparente, a eficiência de fibra óptica vai diminuir bastante. Do outro projeto de PIBIC, que na verdade o aluno Itamar está envolvido nesse projeto, nós estamos fazendo o mesmo cenário, em vez de vidro de telúrio, para um vidro de sílica. Mas esse vidro de sílica já foi feito antigamente em São Paulo. Eles mandaram para a gente, né? Foram medidas alguns pontos. Por exemplo, a gente mediu, a gente já sabe que dentro desse vidro cerâmico, à base de sílica, tem parte de cristais. Então, o raio-x já confirmou, o TEM aqui já confirmou que os cristais têm um tamanho de mais ou menos 10 nanômetros. E aqui, a dureza mecânica, após o tratamento térmico, aumentou de quase 560, né, para mais do que 750. Então, mais ou menos 750. Então, a dureza de Vickers, né, o índice de Vickers aumentou de 550 para 750. Então, já um fenômeno
a parte de ceramização desse vidro. Então, quais são esses vidros? Na verdade, nós temos 3 séries do vidro, né? Aquela primeira série, que vamos chamar GN1, tem sílica, alumínio, zinco, titânio e potássio. O que foi feito? Esse vidro aqui, esse daqui, é bem escuro, não tem tanto transparência, né? Os estudos anteriores mostraram que por causa desse titânio que ele perdeu transparência. Então, para mudar, na verdade, a transparência dele, basta colocar um dióxido de cério. O que vai acontecer é que existe uma troca de eletrões entre essa terra rara e o titânio, né? E o vidro volta a ser transparente. Então, de GN1 para GN2, você melhorou transparente, né? De GN2 para GN3, eu adicionei mais um terra rara, que na verdade é óxido de iorópio. A transparência não mudou tanto, não. Aí, cada um desses vidros, a gente botou no forno novamente para formar vidro cerâmico, né? Que é o vidro cerâmico de 2 etapas. Primeira, a gente botou numa temperatura mais baixa, de 660, para formar aqueles núcleos, né, de cristalização. Depois aumentamos a temperatura para 800 e pouco, não lembro exatamente, 830, para vários tempos, né? De 2 horas, 25 horas, 50 horas e 100 horas, para aumentar o tamanho desses núcleos, né? Que na verdade o processo de nucleação é crescimento. Nucleação foi feito em 3 horas, é crescimento em vários tempos para ver o que é o fenômeno, né? Aquele primeiro vidro já não foi transparente, piorou. O segundo vidro foi transparente, mas diminuiu um pouco da transparência dele, na parte do visível, né? O terceiro também. Mas eles são ainda transparentes, eles não é totalmente opacos, né? Então, são candidatos para ser utilizados. Aí, foi publicado esse em 2017, esse trabalho. Recentemente, o que nós fizemos para esses vídeos, né? Nessa publicação aqui, outra publicação aqui, só a gente estudou o vidro GN2, né? A gente chama processo de o cinético de cristalização. Então, vamos estudar exatamente a cristalização na superfície, no bulk. Vai ter mais do que uma fase de cristal ou não? Qual é a energia que a gente precisa para ter aquela cristalização? Tudo isso envolvido na cinética de cristalização que o Itamar está estudando. Então, esse daqui eu botei, é uma teoria que chama teoria de Kissinger modificada, né? Que ele mostra o que é razão, o que é relação entre temperatura de cristalização TP, ok? B, que na verdade é a taxa de calor quando você faça o DSC. M é um índice que vai mostrar qual é a dimensionalidade da cristalização. E, na verdade, é a energia de ativação de cristalização. R é, na verdade, o constante geral universal dos gases. E o TP, na verdade, de novo, é temperatura de cristalização. É onde acontece aquele pico de cristalização, né? A gente estudou DSC para vidro GN1 e GN3. Então, quais são as informações importantes? Você pode ver que aquele pico de cristalização, cada vez acontece em uma temperatura mais alta quando a gente aumenta aquela taxa de calor, né? De 5 centigraus, de 5 Celsius por minuto até 20 Celsius por minuto, né? De 5 para 20. Então, você tem um shift de posição desse pico de cristalização, tanto para GN1 e para GN3. Se você estuda aqui essa parte, você pode descobrir também que acontece a mesma coisa para TG. Então, essa equação é só um exemplo, né? Nós temos várias teorias
que na verdade são o método de Ozawa, o método de Kissinger e o método de Avrami. Então, todos eles queriam, na verdade, criar essa teoria para calcular a energia que você precisa para formar esse cristal, por exemplo, dentro de um vidro, né? Esses, na verdade, depende bastante do material, da composição e também depende do fenômeno, né? Que se fosse superficial, cristalização na superfície ou no bulk, se fosse cristalização homogênea ou não homogêneo. Aí, por exemplo, a gente descobriu que, por exemplo, para GN3, a temperatura de transição de vidro aumenta de 720 para 730. A estabilidade térmica do GN3 é muito maior do que GN1. É também muito maior do que GN2. Então, esse, na verdade, mostra o papel de terra rara para aumentar a estabilidade térmica, né? Porque no GN3 nós temos 2 terras raras, no GN2 temos só um, no GN1 não temos terras raras. E aí, você pode ver que na energia que você precisa para fazer cristalização. No GN1, a energia de ativação de cristalização é em torno de 214 até 235, né? Para vários teorias que a gente utilizou. Mas você pode ver que na GN2 essa energia é muito menor. É que no GN3 aumentou, mas ainda muito menor do que GN1. Então esse é o papel de terra rara. Aí já foi descobrido muitos anos atrás, né, que a terra rara é um agente de nucleação dentro de um vidro. Então a gente confirmou de novo nesse trabalho e mostrou que adicionamos a terra rara não só para aplicação óptica, a emissão que eles têm, também para fazer nucleação, né? Para facilitar a nucleação. Então, outro projeto que está em andamento, né? No programa de pós-graduação pelo ANTIE, ou vidros de fluorofosfato dopados com íons de terras raras para aplicações nas células solares. Nós temos tudo em mão, os exemplos, né? As medidas, mas eu não vou mostrar aqui porque precisa um certo cuidado para ser apresentado. Ainda não temos conclusão geral. A gente também precisamos testar possíveis aplicações pelo simulador solar. Então, estou avisando aqui se alguém tem informações onde podemos encontrar um simulador solar. Eu vou agradecer porque precisamos testar aqueles vidros. Aí outro projeto de pós-graduação, que é o Alisson, Francisco Alisson está envolvido nesse projeto, que são vidros dopados e codopados com íons de terras raras, tipo neodímio, erbium e terbium, para termometria óptica. Né? Termometria óptica. Então, a gente teve algumas medidas. E aí? Na primeira tentativa, né, junto com colaboração com o pessoal da UFAL, em Maceió, fizemos um estudo de luminescência daqueles vidros de óxido de telúrio dopado com erbium e com nanopartículas de prata e sem nanopartículas de prata. Então, o que aconteceu? Essa figura aqui está mostrando que nós temos uma parte cristalina, que na verdade é o nanopartícula de prata, de mais ou menos de 13 nanômetros o tamanho dele. Aí, nesse gráfico, você tem a luminescência do erbium, que tem uma luminescência a partir de um nível de
4S32 e outro de 2Et11x2, né? Que são, na verdade, a gente chama emissão verde, né? Que, na verdade, no região espectral verde, 540, mais ou menos, 520 e 540. E outro aqui é em torno de 640, 4F92. E também tem outro aqui, que eu não vou divulgar hoje. Beleza? Então, esses dois níveis aqui, na verdade, são né? Termicamente acoplados. Significa o quê? Significa que os dois níveis são bem perto, né? Que com pouco mudança na temperatura, um pode popular ou despopular outro. Então, com pouca mudança da temperatura, um eletrão pode subir ou descer entre esses dois, que são bem pertinhos. Então, você pode usar esses dois níveis para ter um sensor térmico, não é? Porque quando você muda a temperatura, a população deles muda, então a intensidade deles muda. Também você pode ver outra referência, tipo, você pode comparar a intensidade dessa emissão com outra emissão na região vermelho. Então, o que a gente fez? O Alisson fez esse gráfico, que na verdade é um gráfico de razão entre a intensidade do nível H e nível S para qualquer temperatura em Kelvin, certo? Então, você pode ver que aqui ele é N da intensidade do nível de H, esse daqui menor intensidade, para a intensidade do nível, emissão do nível S, né? Com a temperatura. Esse o gráfico é linear. Então, ele, na verdade, aqui, na verdade, é inverso de temperatura, beleza? Então, ele tem um fit muito bom nessa equação do razão de fluorescência. E aí você pode encontrar, na verdade, você pode ter uma padrão, né? Calibrar esse gráfico. Agora você pode medir a temperatura para qualquer intervalo entre os valores que foram analisados. Então, o que foi a conclusão? Primeira, né? Que quando você tem o vidro de telurito com prata ou sem prata, a sensibilidade térmica no vidro que tem nanopartícula de prata é muito mais do que sem nanopartícula. Então, esse foi um resultado bastante interessante para a gente, né? Então, até agora apresentei alguns projetos em andamento, né? Temos vários trabalhos, ainda desde o início do meu doutorado, eu trabalhei com um amigo meu do Paquistão, ainda estamos trabalhando com ele, ele sempre fornece vidros, né? Porque eu aqui não tenho, até agora não tinha como fazer vidros, ele tinha como fazer vidros. Eu tenho infraestrutura para fazer medidas com colaborações, ele não tem aquelas estruturas para fazer medidas no Paquistão. É outro projeto que a gente submeteu para a FACEP, né? Que é com uma colaboração com a professora Alessandra na Itália. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, ele vai ter esse projeto vai ter muito benefício para nossos alunos para ser envolvido nesse projeto de propriedade óptica de vidros e vidros cerâmicas. A gente tem outros, na verdade, atividades que eu fiz, né? Já organizei uma simpósia no Congresso de Sociedade de Materiais do Brasil, em 2019.
A gente aprovou um projeto de pós-doutorado recentemente, né? Que só faltou assinar o contrato, porque agora com essa quarentena, né? Isolamento, está tudo bem devagar, mas o candidato mostrou interesse dele para vir para cá para trabalhar com a gente, né? E temos a partir desse atividade de simpósio J que eu fiz novas colaborações com 3 professores no Brasil, né? Que é o professor Gael na Unifal, o professor Danilo na USP, o professor Jefferson Ferrari, que é na Santa Catarina. Outra comunicação que eu tenho, né? Que nós temos no Brasil um centro de pesquisa, educação sobre os vidros, que está lá em São Paulo, né? Que ele envolve 14 professores. Então, a minha ideia sempre foi como chegar, né? Ter um ponte para trabalhar com eles. Mas, do outro lado, também nós podemos fazer um outro centro, né? Boa ideia. A gente pode descobrir quais são os pesquisadores ativos no Nordeste do Brasil, que trabalham nessa área, para conjuntar todo mundo, né? Fazer, por exemplo, um centro de pesquisa do vidro, né? No Nordeste do Brasil. Porque do jeito que eu entendi, para entrar naquele centro de pesquisa, eles têm uma estrutura fechada, porque esse centro é apoiado pela FAPESP, que na verdade é a Fundação de São Paulo, não é? Então, a Fundação de São Paulo só quer entrasse os professores de São Paulo. Então, talvez pode ser algumas colaborações, mas não podemos entrar como um membro, né? Eles têm algumas parcerias internacionais, mas eu não vi que eles aceitaram colaborações nacional como um membro ativo, um membro permanente. Então, um outro plano poderia ser projetar um centro de pesquisa de material de vitros, né, para o Nordeste. Então, os futuros projetos que eu estou pensando, né, alguns deles eu até comuniquei com alunos para ver quem tem interesse, a gente desenvolver. Um projeto de nanopartículas dopadas com íons de telas raras, que eu acho que o professor Marcos Oria já fez isso no seu mestrado, né, o doutorado. Então, um projeto ainda muito interessante, né, que ainda todo mundo está fazendo, e tem muita coisa para desenvolver nessa área. Os cerâmicos, né, além do vidros e vidros cerâmicos, os cerâmicos em si também são muito importantes. Eu sei que alguns professores na UAXA estão trabalhando nessa área, eu já conversei com eles e eu gostaria muito que a gente poderia fazer juntos os projetos sobre os cerâmicos, especificamente dopados com íons de telas raras, né, ou nanopartículas. É um software de Judo Felt, né? Essa é uma outra ideia que eu queria sempre ter na minha cabeça, né? O que o Judo Felt é uma teoria que ele prediz algumas propriedades de íons de telas raras, de emissão, tempo de vida, né? Probabilidade de transição entre 2 níveis. E aí, todo mundo está fazendo do jeito dele. Temos 2, 3 softwares desenvolvidos na literatura, mas é muito difícil utilizar esses softwares. E não é aplicável para todos os íons. Então, eu já fiz esse estudo para poucos íons. Por exemplo, erbium, samarium, neodímio. Eu queria muito generalizar isso para todos os íons de telas raras e fazer um software, né, que a gente pode até divulgar, né, ou comercializar esse software na científica, ou fazer uma patente, não sei, ou
registrar, né, no nome da universidade. É outro estudo que, na verdade, é caminhada aleatória, né, aleatório, quântico, que também tem aplicações na ótica. Então, eu já fiz um estudo muito básico no meu mestrado. No meu mestrado, eu queria muito voltar para fazer essas simulações, estudos sobre essa área. Aí, o grupo de pesquisa, né, não oficial que eu tenho, a gente faz uma reunião semanal, tanto antes de quarentena, agora durante a quarentena, né? A gente sempre está comunicando, fizemos Skype ou Zoom, né? A gente conversa. Eu estava dizendo aqui que já tenho, né, um grupo de pesquisa não oficial que a gente faz uma reunião semanal, né? Tanto pessoalmente ou agora online. A gente compartilha as dificuldades que nós temos, os próximos passos, né, os resultados. E vamos, em breve, né, vamos ter alguns resultados interessantes a partir de colaborações entre alunos. E também eu tenho uma ideia de criar uma nova linha de pesquisa, talvez ainda precisa um pouco mais tempo para ser criado, mas seria interessante a gente pensar, né, juntar mais professores nessa área. Vamos ver o que nós podemos fazer, propor uma nova linha, né, de trabalhar, estudar os vidros em geral, e nós podemos dividir, por exemplo, a parte da ótica térmica, estrutural, né, entre os projetos e os professores diferentes. Então, registrar essa proposta de nova linha é o grupo de pesquisa, um outro objetivo que eu tenho para o futuro, né? Já fizemos uma primeira rodada de um workshop de ferramenta de pesquisa, né? Eu queria anunciar que em maio vou divulgar a segunda rodada, né? Porque na primeira rodada a gente só fiz para 10 alunos. Então, eu acho que temos mais alunos que merecem ainda esse workshop. Então, como que eu vi o feedback foi bom, eu achei que vou aproveitar esse nosso tempo de isolamento e vamos fazer outro workshop sobre a ferramenta de pesquisa. Eu também queria ver com outros professores também para ver se nós podemos fazer, né, outro tipo de apresentação online, tipo workshop ou seminários. Além do seminário de pós-graduação, nós podemos fazer alguns seminários voltados para áreas, por exemplo, utilizar o MATLAB, né? Porque tem muitos detalhes. Utilizar o Origin, utilizar organizador de referências, como fazer uma pesquisa no internet, né? Tudo isso, na verdade, são muito profundos. Se alguém, um pesquisador, sabe realmente bem como funciona tudo isso, vai gastar menos tempo para chegar ao objetivo dele. Aí, no final, eu agradeço a todo mundo que participou, né? Desculpem essa entrada e saída de tempo limitado do evento, mas a gente queria realmente aproveitar nosso tempo com compartilhamento de ideias, poucos resultados e os futuros projetos que temos dentro do nosso grupo. Se tem algumas dúvidas, vocês podem abrir o microfone ou podem botar aqui no chat também, né? No bate-papo. Então, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer ao Reza por ter feito todo esse esforço para levar
novas atividades, tanto para os estudantes como professores da pós-graduação. A gente vai fazer o possível para que essas reuniões semanais aconteçam de fato. Já a gente tem marcado uma outra apresentação para a próxima semana, pelo professor Vinícius, então em breve estaremos divulgando também esse colóquio. E eu queria também liberar agora para as perguntas, então para ser um pouco mais organizado, vamos colocar apenas um nome aí no chat e eu dou a palavra para evitar essa confusão de microfones e o barulho, certo? Então, já que eu estou com o microfone aberto, eu vou aproveitar para fazer... Eu tenho duas perguntas sobre a apresentação e aí eu passo para os demais. Enquanto isso, vocês podem ir colocando seu nome no chat. Eu achei muito interessante o trabalho que está sendo desenvolvido com o estudante, tanto da graduação como da pós-graduação. Bem, e minha pergunta vai um pouco mais ligado à parte de nanopartículas metálicas, que eu também tenho uma certa experiência com isso, né? Eu vi que nesse trabalho de termometria que vocês, não sei se você pode voltar ao slide, que pronto. Então, vocês associam a esse aumento na sensibilidade desse termômetro, a partir da luminescência, né, por adicionar essas partículas metálicas. Eu estou vendo, se não me engano a minha vista aqui, que esses dois picos que vocês comparam na luminescência em torno de 560, mais ou menos, ao redor disso, certo? Isso. Quando vocês fizeram a comparação para associar isso à parte de nanopartículas metálicas, é de fato devido ao efeito de campo local? Porque se eu vejo o desenho das partículas aí nessa imagem de microscopia, eles devem ter em torno de 20 nanômetros, mais ou menos, né? E a banda de uma partícula de prata é 20 nanômetros, em 500 e pouco é quase nula, né? Na verdade, se você veja o espectro de absorção desses vidros, ele não mostra que existe nanopartícula. Porque a concentração de nanopartícula é somente 1%. É muito pouco. Então, ele, na verdade, não mostra no espectro de absorção. E também eles não são nanopartículas que têm emissão. Eles não têm emissão. Sim, claro. Então, essa daqui, do jeito que eu entendi, você quer dizer que o banda de plasmon, né, dessas nanopartículas está perto dessa região ou não? Você quer dizer não, que então, está fora de ressonância? Assim, o que eu conheço da banda de ressonância da prata, ele está ao redor dos 400 nanômetros. Obviamente, isso muda com o tamanho da partícula, né? Claro. Então, basicamente, o aumento devido ao efeito plasmônico da partícula em 560 nanômetros deveria ser quase nulo, né? Então, aí a minha pergunta é, de fato, essa melhora desses vidros é devido ao efeito de campo local das partículas ou tem alguma outra contribuição? Isso, na verdade, a gente sempre elimina possibilidade de transferência de energia, beleza? Sempre fala que, na verdade, existe uma certa melhorar no campo de ligante, né? Por causa de nanopartícula. Agora, você tem que também ver que o banda de plasmon tanto depende do tamanho e a forma da nanopartícula e também a índice de refração de material dielétrico. Então, 420, na verdade, é voltado mais para vidro de sílica. Quando você tem um vidro de sílica de 1,5, 1,6, índice de refração de 1,6, né? Para um vidro que tem um índice de refração de mais ou menos 2, 2,1, ele tem um shift de deslocamento para vermelho grande. Então, ele já está bem perto de banda de plasma, no nosso caso. E a minha segunda pergunta era, como que, desde o ponto de vista técnico, como é que vocês conseguem controlar, por exemplo, aglomerações na formação dessas partículas dentro do vidro?
Não podemos controlar nada. Então, vocês só deixam e... Isso. A parte mais difícil, quando você coloca nanopartículas dentro do vidro, que é um processo não controlado, né? Então, a ceramização dos vidros, para formar vidro cerâmica, é bem controlado. Você pode criar os núcleos, depois você pode aumentar o tamanho dos núcleos. Bem controlado. Mas quando você bota nanopartículas, no momento que você joga a nanopartícula dentro do vidro em powder, em pó, e bota no forno, né? Você já perde controle, porque na alta temperatura a prata já começa a se mover, troca eletrão com outros elementos, e você realmente não tem esse controle. Certo. Talvez a única coisa que nós sabemos até agora, no meu conhecimento, né, que se você poderia botar algumas reagentes, tipo antimônio, né, um pouco de antimônio, para controlar esse troca do eletrão. Por exemplo, se você tem um conjunto de prata e ouro, e você bota antimônio, né, você pode controlar quem vai ganhar melhor. Então, você pode fazer um sistema core shell, né, onde acontece o core de ouro e depois o shell da prata, por exemplo, né? Mas, assim, na verdade, você não tem como controlar exatamente a aglomação, Aglomerado. distribuição, né, em geral, distribuição de nanopartículas. Até na microscopia você também não pode ter um visto, né? Porque na microscopia você tem um material em pó que você tem que dissolver, né? Em um álcool, em acetona. Na verdade, você deforma o vidro. Você não tem exatamente dizer que a distribuição é uniforme ou não. A única coisa que nós podemos dizer é um estudo estatístico de tamanho e também a morfologia dele, né? Se é esférico ou não. Certo. Ok, então o próximo... Obrigado, Reza. O próximo a falar é o Romildo. Sim. Bom dia, tudo bem, colegas? Boas férias. Tá ouvindo? Sim. Ok. Ô Reza, você falou aí sobre um ensaio, você perguntou sobre os colegas professores e todo mundo, sobre um ensaio, eu peguei assim alguma coisa sobre solar. Que ensaio é esse? Repete aí para mim, por favor. Se não me engano, você está... Já no finalzinho. Foi no projeto Tantier, professor. Ah, sim. Aí, né? As células solares. Nós temos um projeto que um aluno de pós-graduação está envolvido, Antier. Ele está estudando uma série de vidro de fluorofosfato dopado com íons de iorópio. Então, nós queremos ver, né, qual é a estrutura do vidro, qual é a eficiência de luminescência e se eles podem ser aplicáveis para melhorar a eficiência de uma célula solar. Por isso, acho que nós precisamos um simulador solar para testar isso. Eu queria ver se alguém conhece, né, um centro ou um grupo de pesquisa que tem esse instrumento. Reza, mas isso não tem nada a ver, porque tem aqui uma empresa de vidro plano. Será que ele teria esse tipo de laboratório lá na Vivix? Alguém sabe ou não? Não, né? Tem não, infelizmente. Tem não. Tá, bom, eu vou tentar ver com alguns outros colegas. Qualquer coisa eu lhe aviso, tá, Reza? Obrigado. Eu queria entender qual era a finalidade. Se Alberto já está dizendo aí que o Vivix não tem, eu já vou procurar outra pessoa.
Obrigado. Na Vivix não tem, agora tem um grupo na UPE que tem um simulador solar. Agora eu não sei como funciona de fato o cadastro, não sei como estará o organigrama agora também, então talvez eu possa procurar saber e se conhecer alguma coisa eu envio a informação para o resto. Ok. Beleza. Pronto. Obrigado, o próximo professor. é o Oriá. Obrigado, professor, e parabéns, viu? E para vocês. Oi, Reza, um esclarecimento primeiro. Naquele gráfico que o Albert estava comentando, aqueles picos, aquilo é linear, o efeito é um terra rara ou é efeito coletivo? É coletivo, não linear. Ou a gente chama upconversion. Então Isso. talvez a eficiência devido a nanopartícula é que você aumenta a probabilidade de espalhamento de luz e aí de ter o efeito não linear. Agora, a pergunta que eu estava querendo fazer é em relação àquele seu random walk. Isso, sim. Aquilo é o quê? Quantum random walk? Isso. Aí eu fiquei curioso, que é esse, por que você chama de quantum? Qual é o sistema? Na verdade, eu fiz um estudo bem básico, né? Eu sei Sim. que o random walk clássico é como você tem no jogo, né? Você tem como chama o dedo, né? No jogo. Quando você tem um jogo de moeda, né? Você joga a moeda, eles ou é frente ou verso, né? Então você dá uma etapa. Depois você joga de novo a moeda. Depois é frente ou verso. Então você vai mais uma etapa, né? Então uma distribuição clássica você vai ter no final para acontecer cada um desses casos, né? Uma probabilidade clássica. Mas se você tem uma certa definição de quântica, então você na verdade vai ter uma matriz, né? Que em vez de ter todos os números, também envolve outro parâmetro. Por exemplo, você tem como ir para a direita ou ir para a esquerda, e também você tem uma outra parâmetro tipo spin, né? É para cima ou para baixo. Então você tem mais detalhes nessa caso. Como na ótica, né? Você não pode. Temos esse estudo que fala que quando você passa de uma abertura, né? Do outro lado você vai ter os dois spins de novo. Então não perde o spin dois spins, né? No mesmo tempo, mas você tem. Não, eu entendo que você explorar o aspecto quântico, que você tem um qubit, não um bit com dois estados. Mas qual o sistema que você estava pensando explorar, Reza, para isso? Ou é só conceitual? É conceitual, exatamente. O que eu fiz, na verdade, foi voltado para computadores quânticos, né? Quando você tem uma busca mais rápida dentro do seu hard drive, por exemplo, né? A pesquisa clássica é mais demorado para encontrar um arquivo, mas a pesquisa quântica é mais rápido, porque ele tem uma certa maneira para chegar a todos os pontos em menos tempo. Então, mas eu vi na literatura que eles estão dizendo que o random walk é muito utilizado na parte de ótica, como chama? Esqueci a palavra. Integrada. Óptica integrada. Eu queria ver a possibilidade de conectar esses estudos com aqueles que você está fazendo no laboratório, por exemplo. Ótimo. Obrigado, Edson. De nada. Tem mais? Sim, o próximo é o Vinícius.
Oi, Reza. Não é bem uma pergunta, na verdade, é mais um comentário junto da pergunta que Romildo tinha feito para você. Que tem um amigo meu que ele é professor lá na Federal de Pelotas e eles montaram lá, eu acho que eles já até terminaram de montar um laboratório para testar materiais como para células solares. Aí, se você quiser, eu posso botar você em contato com ele para, quando chegar a fase de vocês terem que fazer os testes, poder ver se tem como eles fazerem o teste lá. O pessoal lá é bem acessível, é bem tranquilo. Se eles estiverem com os equipamentos funcionando, provavelmente vai ser porteiras abertas, assim, sem estresse. Seria muito bom. Obrigado. Ok, pessoal. Então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu só gostaria novamente de agradecer ao professor Reza por ter feito esse esforço para levar um pouco mais de conhecimento para todos nós. E, bem, aguardem em breve a nova divulgação do colóquio da próxima semana. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.